nossa aula vai ser uma análise dos gráficos, das equações e das funções horárias que nós vimos na aula passada, do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, pessoal, toda vez que a gente falar em movimento retilíneo uniforme, que é um movimento uniforme, significa que nós estamos tratando de um movimento de um corpo com velocidade constante. Porém, quando a gente estiver falando do movimento retilíneo uniformemente variado, ou simplesmente movimento uniformemente variado, estaremos falando do movimento de um corpo que está com aceleração constante. A partir do momento que o corpo adquire aceleração, é que a sua velocidade não é mais constante. A sua velocidade varia. Ou ela aumenta, que é a aceleração, ou ela diminui, que é a frenagem. Tudo bem, pessoal? Então vamos dar início aí, que na verdade é uma sequência, né? É uma sequência do que a gente já vem estudando, do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, falando dos gráficos, o que aparece de novidade no movimento uniformemente variado? É exatamente a aceleração do corpo, não é isso? Quando a sua velocidade, ou seja, o módulo da velocidade, ele começa o quê? A variar. E hoje nós vamos ver como essa variação se dá através do estudo do gráfico, né? Do gráfico velocidade versus tempo, do gráfico posição versus tempo e do gráfico aceleração versus tempo. Beleza, pessoal? Relembrando na aula passada que nós estudamos as funções horárias e nós vimos duas em especial. Vimos a função horária da posição e a função horária da velocidade. Qual era a diferença? Lembrando da formulinha, a função horária da posição, ela era quadrática. Lembra que tinha lá aquele termo AT ao quadrado dividido por 2? Que é a nossa função do segundo grau, que a gente aprende, está aprendendo na matemática. Não é isso? Enquanto que a função horária da velocidade, ela nos traz o quê? Uma função linear, uma reta. V é igual a V0 mais AT. Então, olha bem esse termo aí que tem o tempo. Na função horária da posição, eu tenho AT ao quadrado sobre 2. Então, a minha função horária da posição é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Por isso que o gráfico dessa função, posição versus tempo, que é a posição variando em função do tempo, ela vai ser uma parábola. Como a gente aprende lá na matemática, não tem novidade nenhuma em gráfico, né? Não tem mistério, não tem mágica. A função é quadrática, né? A função é do segundo grau, então ela vai apresentar para nós um gráfico parabólico. Ao passo que a função horária da velocidade, que é essa formulinha V igual a V0 mais AT, a gente tem o quê? T, AT. Não é AT ao quadrado igual a gente tem na função da posição, né? A função horária da posição. Agora, na função horária da velocidade, a gente tem uma função linear. Então, o gráfico que vai ser representado da velocidade versus tempo vai ser uma reta. Beleza? É isso daí que a gente vai começar a ver aí nesse slide. Olha lá. A gente tem aí o primeiro gráfico, posição versus tempo, a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Aí você vai lembrar lá da matemática que toda vez que a gente tem um gráfico com a parábola com a concavidade voltada para baixo, significa que o A é negativo. No nosso caso aqui, a aceleração é negativa, quando a gente tem a concavidade dessa parábola voltada para baixo. Agora, quando eu tenho a concavidade da parábola voltada para cima, significa que a aceleração do meu corpo ela é positiva. Tudo bem, pessoal? Agora, uma coisa muito importante. A gente não pode confundir gráfico com trajeto, né? Com trajetória descrita por um corpo. Por exemplo, eu não posso confundir, pegar, por exemplo, uma pedra, lançar verticalmente para cima e ver esse trajeto, né? Ver esse trajeto, né? Não significa, esse gráfico não significa o trajeto, a trajetória que o corpo está fazendo. Esse gráfico representa exatamente o quê? Esse gráfico representa a explicação física da matemática. Beleza? E não a trajetória que o corpo está fazendo. Olha bem aqui, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem, nesse primeiro instante aqui, olha lá. Percebe?
essa parte da parábola, o que está acontecendo? A gente percebe que as posições elas vão variando e elas vão aumentando de forma que a tendência é o quê? Diminuir a velocidade até o quê? Parar nesse ponto. Para o quê? Voltar. Então, esse primeiro instante aqui, essa primeira simetria aqui da parábola, significa o quê? Movimento de ida, movimento progressivo. Já que nesse instante ele para voltar, passar pelas mesmas posições que ele foi na ida. Então, no primeiro instante aqui, velocidade positiva, eu tenho um movimento progressivo. Nesse segundo instante, eu tenho um movimento retrógrado, que é o movimento de volta. A mesma coisa vai acontecer nesse gráfico aqui, ó. Né? Aí aqui que vai acontecer aqui, que vai ser o inverso. Aqui eu estou voltando, olha lá, voltando, paro e vou. Né? Então, velocidade negativa no primeiro caso, velocidade positiva no segundo caso. Não confundir aceleração com velocidade. Tudo bem, pessoal? Aí a gente tem que entender exatamente isso, que o gráfico ele não descreve a trajetória que o corpo está fazendo. Ele descreve o quê? Ele descreve a análise física do que realmente está acontecendo com o corpo. Tudo bem, pessoal? Já o gráfico da velocidade versus tempo, ele vai ser descrito por uma reta, como eu falei para vocês. Lembram da equação lá da horária da velocidade? V igual a V0 mais AT. Olha bem, então a minha reta depende da velocidade inicial e da velocidade final. Lembrando a vocês aí, ó, que também lá na função do primeiro grau, quando o A é positivo, a reta tem inclinação para cima. E quando o A é negativo, a reta é inclinada para baixo. A mesma coisa vai acontecer aqui na física, porque não tem mágica, não tem modificação, né? Significa que quando a minha aceleração for positiva, o gráfico tem uma reta inclinada para cima. E quando a aceleração é negativa, eu vou ter o quê? Eu vou ter a inclinação da reta voltada para baixo. Beleza? A área sobre o gráfico de velocidade versus tempo representa o deslocamento em um dado intervalo de tempo e a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo do tempo. Ou seja, olha bem aqui, ó. Eu tenho essa reta que determina o movimento do corpo, e se eu traçar aqui uma paralela ao eixo do tempo, eu vou ter um ângulo. Tá vendo a inclinação aqui da reta com essa paralela ao tempo, ao eixo do tempo? Esse ângulo aqui, ó, ele determina exatamente a inclinação da minha reta. E a tangente dele me dá exatamente o valor de quem? O valor da aceleração. Então, lá da matemática, se eu lembro como que calcular a tangente de um ângulo, o valor da tangente desse ângulo, dessa inclinação aí, vai me dar exatamente o valor da aceleração do corpo. A principal característica do movimento uniformemente variado é possuir aceleração constante. É aquilo que nós falamos no início da aula. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Essa é a principal característica do movimento uniforme. Do movimento uniformemente variado, a principal característica agora é o quê? Velocidade variando. Então, a aceleração vai ser constante. Nesse caso do movimento uniformemente variado. Porque se eu simplesmente falar que o movimento é variado, tem aceleração. Mas não necessariamente a aceleração é constante. Beleza? Essa que é a diferença. Quando eu falo que o movimento é uniformemente variado, a aceleração é constante. Tudo bem? E o gráfico que está sobre a curva aí, ó, sobre essa reta paralela ao eixo do tempo, quando eu pego aqui toda essa área aqui e calculo a área dessa figura, que no caso aqui é um retângulo, né? Ele me dá exatamente a variação da velocidade do corpo. Tudo bem, pessoal? Agora, o que vocês vão fazer? Se precisar de rever o vídeo, volte no vídeo. Se precisar de fazer alguma consulta em livros, no próprio PET, se tiver alguma pergunta, lança lá, pode lançar aqui no YouTube, pode lançar também na nossa sala virtual no Classroom.
né? Pode usar o Conexão Escola, tranquilo? Vocês não podem ficar com dúvidas. Qualquer problema, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês devem enviar suas perguntas, seus questionamentos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então a aula é só isso aí, né? A aula de hoje é só isso. É só mesmo entender e saber como interpretar um gráfico. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.